Amém? Glória a Jesus, Deus é fiel. Irmãos, vamos orar aqui? Senhor Deus querido e amado, Deus maravilhoso, Pai, segundo a Tua graça e a Tua misericórdia, eu peço neste momento, Senhor, toma o meu lugar aqui, Pai, ocupa a minha boca, Deus, a minha mente, o meu entendimento, para que a palavra seja conforme aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus. Unge com o Teu poder e a Tua graça, opera com a Tua unção, Senhor, e a Tua misericórdia sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Pai, que a Sua palavra seja na medida exata, que não venha faltar, que não venha sobrar, mas que seja conforme a Tua medida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, nós acabamos de ouvir que a gente oferta no ministério profético. E eu creio que o nosso ministério é um ministério profético, porque até hoje nós estamos de pé, segundo a direção que um dia o pastor recebeu e veio para cá, pregou e estamos aqui até hoje. Eu quero te pedir uma coisa. Pegue uma conta em nome de Jesus. Ela não vai ser paga sozinha. Deus quer usar a sua vida. Está no tema que eu vou falar hoje, tá? Deus quer usar a sua vida. E através da sua vida vai ter um milagre. Em nome de Jesus. Eu já peguei a minha desde o começo. Pega que às vezes a gente... Que nem a Sunamita ofertou no ministério profético do lado do Eliseu. E ela viveu algo extraordinário porque Deus honrou a vida dela através dele. Então, em nome de Jesus, pega uma continha aí. Deus quer nos usar e nos abençoar de maneira extraordinária. Às vezes é uma coisa engraçada, né? O dia das crianças, o dia 12 foi que dia? Foi sábado. Sábado eu peguei lá, dei um dinheirinho lá, o Pedro para Sofia, né? Foi muita coisa, não foi muita coisa. Mas aí daqui a pouco, daqui a pouco, uma pessoa me chama, você não quer vir fazer um negócio aqui? Aí eu ia fazer só metade, né, do serviço. Eu falei assim, se você me chamar aqui, se eu tô aqui, eu vou cobrar X por esse serviço. Mas aí se eu voltar, eu vou cobrar mais todo. Não, então vamos fazer tudo. Já ganhei tudo naquele dia. Aí daqui a pouco veio outro, chamou de novo. Irmãos, Deus é fiel em nome de Jesus. Sempre que a gente tem um coração voluntário, nunca vai faltar. Sempre que tirar daqui, Ele põe aqui. Sempre que tirar daqui, Ele põe aqui. E Deus nos honra. Amém? Amém. Irmãos, abre aí, por favor, Isaías 49, versículo 15 e 16. Por favor, Isaías 49, tá tudo beleza aí, Pedro Henrique? Isaías 49, vamos lá. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do seu filho que gerou? Contudo, ainda que ela se esqueça, eu jamais me esquecerei de ti. Então, peraí, a gente já vai para o 16. Irmãos, o que eu preciso entender? Deus jamais vai se esquecer de mim e de você. Pode acontecer o que for. Mas pode o terremoto, o vendaval, aquele negócio lá que um monte de gente ficou falando um monte de coisa por aí, né? Que aconteceu em 2019. Né? Pode acontecer tudo o que acontecer, mas Deus jamais vai nos esquecer. Nós precisamos entender esse cuidado. Jesus fez o comparativo lá com o passarinho. Você está vendo o passarinho? Irmãos, é uma coisa incrível. O passarinho é o dia todinho cantando. Eu não crio passarinho, mas... até crio, né? A calopsita. Crio. Mas é só a calopsita. Mas lá no fundo de casa, lá, tem um monte de árvore lá, né? E eles cantam o dia todinho. Eu falo, que vida feliz, meu. Ele não trabalha e fica lá cantando. Aí Jesus falou assim... você não está vendo aí o passarinho? Presta atenção no passarinho. Ele canta o dia todinho. Você está prestando atenção no passarinho? Ele não está trabalhando, ele está feliz aí, Ele não está preocupado se lá no armário dele tem um pacote de arroz, ou tem dois, ou não tem nada. Ele está feliz, porque ele sabe que Deus está cuidando dele. E aí Jesus falou, você vale muito mais. O que ele está falando? Se porventura tiver uma mãe aí, a esse nível... dela esquecer o bebezinho lá que ainda amamenta, ela se esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do seu filho que gerou, contudo, ainda que ela se esquecesse, eu jamais me esquecerei de ti. Então ele está fazendo um comparativo. Pode ter aí uma mãe, pode acontecer,
Não é que vai acontecer. Mas eu não vou esquecer de você, irmãos. Às vezes a gente não sabe como as coisas vão acontecer. Mas Deus é fiel para nos dar vitória em nome de Jesus. Deus é poderoso para nos dar vitória, para nos abençoar, mudar o curso das coisas. A coisa está indo por um caminho, eu acho que eu vou me bagunçar todinho. Não, Deus jamais se esquece de mim. Deus jamais se esquece de você. Às vezes nós estamos num clamor, e nós estamos buscando a direção. Deus não se esquece do seu clamor. Nós estamos buscando a Deus, mas está acontecendo algumas coisas. Fala, não, Deus não se esquece. Ele está cuidando da nossa vida em nome de Jesus. Diante de cada situação, nós vamos ver o cuidado de Deus. Versículo 16. Ó, eu te gravei nas palmas das minhas mãos. Os teus muros estão sempre diante de mim. Irmão, eu e você, nós estamos gravados nas mãos de Deus. Seja qualquer situação de ordem financeira ou não, de ordem sentimental ou não, conjugal, profissional, qualquer situação, nós estamos nas mãos de Deus. E a melhor coisa é estar na mão de Deus. Porque quando a gente acha que sabe, ou tem alguma habilidade, ou algum recurso, aí a gente fica ali se apoiando naquilo. Agora, quando você fala assim, não, eu estou na mão de Deus, nessa situação aí, eu posso tentar fazer uma coisinha ou outra aqui, mas o negócio eu estou na mão de Deus. Confia na graça e na misericórdia de Deus. Como Deus, Deus, Ele vai agir como Ele quer. Nós cremos e acontece. Apenas creia que vai acontecer. Ele vai agir como Ele quer. Vamos lá. 1 Reis 17, eu vou ler em 3 etapas. 1 Reis 17, 2 até o 6. Depois do 8 até o 10, tá? Desse jeito, tá? Do 13 ao 16 também, tá? Vai ser desse jeito, tá bom? Vamos começar lá do 2. Vou abrir aqui. Você já conhece a história do Elias, né? Vamos lá. Depois disso, veio a palavra de Yahvé. Depois disso, a palavra de Yahvé veio a Elias ordenando. Vai. Isso. Retira-te daqui, vai para leste e refugia-te perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que deem alimento. Irmãos, no 5, vai lá. Então Elias partiu e fez tudo conforme a palavra de Yahvé e foi morar perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Versículo 6. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao pôr do sol, e ele saciava sua sede nas águas do ribeiro. Irmãos, olha só. Deus falou que o corvo ia trazer o alimento. Era a pomba? Não, não era a pomba, era o corvo. Era o pardal? Não, era o corvo. Mais extraordinário ainda, né? Era o tucano, né? Que cabe bastante coisa? Não, era o corvo. Eu preciso entender, muitas vezes Deus nos dá uma direção de como Ele vai agir. Então eu já sei como que Ele vai agir, porque Ele falou que Ele vai agir desta maneira. Ó, eu vou mandar, eu preciso entender o quê? Que o caminho que Ele vai usar, aqui nessa ocasião, Ele usou o corvo, daqui a pouco Ele vai usar a viúva. Mas Deus vai mandar o suprimento, a bênção, a solução, aquilo que nós estamos clamando. Estamos clamando, Deus, eu estou te pedindo isso, estou clamando, e às vezes não é dinheiro, não é nada financeiro, é espiritual. Estamos clamando, Deus vai enviar e Ele vai dar direção de como as coisas vão acontecer. Muitas vezes Ele vai dividir conosco, ó, isso vai acontecer assim. Eu vou mandar, irmão, se viesse outro animal, não era o corvo. O que eu preciso entender? A nossa bênção está única e exclusivamente na mão de Deus. Quem Ele vai usar para nos abençoar, para trazer o milagre para a nossa vida é com Ele. Muitas vezes Ele vai nos dar a direção, ó, eu vou fazer desse jeito, vou usar dessa maneira, vai acontecer assim. Irmãos,
o passarinho obedeceu, o corvo obedeceu a ordem de Deus e levou lá o que ele precisava. O que eu preciso entender? Deus vai mandar e as situações vão obedecer àquilo que Deus está ordenando. Mas eu preciso colocar a minha confiança em Deus, entender que Ele está cuidando de cada situação, não se apavorar. Porque muitas vezes o que acontece? Como é que isso vai resolver? Só quando a gente está passando a situação que você fala assim, Jesus, como é que isso vai acontecer? E eu passei por um desafio, ele falou assim, fica tranquilo, não vai vir outro recurso, eu vou pôr o recurso na sua mão e você vai resolver tudo isso aí, irmão. Deus deu um caminho extraordinário, as coisas resolveram e graças a Deus. Aí eu vou ficar apavorado. Não, Deus falou assim, ó, o negócio não tá secando. Não está vindo mais chuva, não vai vir mais chuva, mas Deus tem uma aliança comigo e com você. Quantas pessoas estavam sendo alimentadas nessa época aqui? Talvez o rei, né, devia ter as reservas dele lá, porque era o rei, mas esse homem aqui estava sendo alimentado. Eu preciso entender. Ah, mas está acontecendo ali do lado, mas eu não estou ali do lado. Eu estou aqui, Deus vai ordenar e as coisas vão acontecer. E muitas vezes as coisas acontecem de maneira sobrenatural, de uma maneira que você fala assim, nossa, como é que aconteceu isso? Claro que Deus vai usar um caminho, uma situação, mas Ele vai usar. Coloca aí no versículo 8, por favor. 8, 9 e 10. Ó, então a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos. Apronta-te, secou o ribeiro lá, né? Vai-te, ó, apronta-te e vai viver em Sarepta, cidade que pertence ao território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que te providencie teu sustento. Ele partiu em direção a Sarepta e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou, ele solicitou, traze-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água para que possa saciar minha sede. Aí no meio do caminho, ele pede, já a gente vai ver. Irmãos, tinha quantas pessoas, a cidade toda estava passando necessidade, porque não estava chovendo. Mas tinha uma viúva que Deus ia usar para abençoar a vida do profeta e ela também viveu uma bênção. O que nós precisamos enxergar? Vamos supor, olha só, você chega num lugar e você precisa de um milagre, de uma situação que se resolva, qualquer que seja a condição, não limite a nada financeiro, pode ser financeiro, mas não limite a isso, apenas isso. Aí você chega lá, aí você fala, aí você conversa com não, minha bênção não está aqui. Quando ele chega na cidade, já tinha uma viúva na porta lá pegando uma lenha. Mas quantas viúvas tinha lá? Mas só essa viveu o milagre. Só essa viveu o suprimento de Deus, porque ela foi usada para abençoar. Irmão, não tem várias coisas. Às vezes a gente pensa assim, ó, você chega num lugar, e você fala, aí você sente o clima. Às vezes pode ter lá um desafio espiritual, um satanás do inferno querendo atrapalhar onde é a nossa bênção. A gente vai resistir, mas resistiu, clamou a Deus, viu que não tá coisa, não é ali, é outra viúva. Já pensou? Aqui tá mostrando logo de cara. E obviamente que Deus ia falar exclusivamente, ó, é aquela ali, ó, o número da casa dela é o 38, é o número 38. Vai lá no número 38, é lá. Você não vai no número 22, vai no 30. Irmão, a nossa bênção, não é que a nossa bênção está condicionada a um lugar. Não é que a nossa bênção está condicionada a um lugar. Nós precisamos entender que Deus usou a vida dela. A nossa bênção está na mão de Deus. Ele chegou lá e viveu um milagre, porque ela estava sendo usada naquela ocasião. Poderia ter outras ali, mas ele foi lá naquela. Às vezes a gente vai num lugar, você se cansa, a gente se cansa. Eu falei assim, Jesus, aí eu falo com as situações, você fala com um, fala com outro, fala com e nada. Aí falou assim, da primeira tentativa ele falou, é aí. Mas aí as coisas pareciam meio nebulosas, eu falei, Senhor, será que é aqui mesmo?
Aí eu fui, girei um pouquinho, girei para um lado, girei para o outro. Não estava ali, estava lá onde Deus falou. Ah, Deus vai dar a direção. Ó, é aquela viúva ali. Ó, é na rua Ubirajara? Não, na Valentim Gentil. Tá lá. Na Ubirajara também pode ser, né? Na Ubirajara pode ser. Mas na Val Paulista, né? Val Paulista é sua? Várzea Paulista. Pode estar lá também. Irmãos, nós precisamos entender que a gente vai em lugar que não está nosso milagre lá. Não está a nossa bênção lá. Deus tem direção. Agora o que eu preciso entender, Ele vai usar como Ele quer as coisas. Ele falou assim, ó, você vai lá e partiu em direção a Sarepta. Quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva, apanhando lenha. Ele chamou e lhe solicitou, traz-me por favor uma vasilha com um pouco de água para que possa saciar minha sede. A mulher foi buscar água, ele pede o bolo, ela conta toda a história dela. Irmãos, Deus, muitas vezes, o que Ele vai nos ensinar? Que a bênção está na mão dEle, mas Ele vai nos direcionar para ir para o lugar certo. Ah, mas, peraí, ô Deus, fazer que nem o Samuel. Samuel falou assim, ô Deus, quem é aqui? Bateu no primeiro, não é esse. Foi no segundo, não é esse. Foi no terceiro, passou todo mundo. Aí chegou lá no Davi, era o Davi. Irmãos, a nossa bênção está na mão de Deus. O milagre que Ele tem para a nossa vida está na mão de Deus. Ele vai usar quem Ele quer, mas eu quero que nós precisamos entender que Ele vai agir do jeito que Ele quiser. Eu só preciso estar atento à direção que Ele vai nos dar a tomar o que nós vamos fazer. Tinha um monte de viúva ali, mas teve só uma que ele foi lá. A bênção estava na mão de Deus. Através da vida dele as coisas aconteceram. Versículo 13. Pula lá para o 13 agora. A parte dela agora. Aí ele fala para ela, ó, dá comida aí, dá o bolo. Ela falou assim, ó, eu só tenho esse bolo aqui. Eu vou fazer esse bolo aqui, para mim, esse pão, esse bolo, eu vou comer e vou morrer. Aí o Elias dá uma palavra para ela. Irmãos, imagina só. Provavelmente, ela estava esperando um milagre de Deus, porque naquela ocasião, viúva, um filho lá, provavelmente era pequeno, não sei. Mas ela estava crendo, imaginando que aquele era o fim. Mas ela clamou a Deus, então a bênção está na mão de Deus. Aí Deus mandou e ela pegou aquilo que ela tinha e dividiu com ele lá. O que aconteceu? Elias, porém, lhe assegurou, não temas, vai, faz como disseste, mas primeiro faz para mim um bolo pequeno e traze-me aqui. Depois fará para ti e para teu filho. Olha só, olha que coisa mais fora do comum. Ela falou assim, ó, você vai lá e faz para mim primeiro. Faz para mim. Depois você faz para o seu filho. Irmão, ela creu na palavra e isso gerou a mudança e a transformação. O que eu preciso entender? Deus vai agir, eu preciso crer que as coisas vão acontecer e elas vão acontecer em nome de Jesus. É apenas crer. Eu preciso crer. Deus deu a ordem, ó, vai lá, tem uma mulher uma viúva que vai te sustentar. Ele foi no lugar certo. Ó, viu aquela ali apanhando lenha? É aquela. Vamos lá. Aí falou assim, não, faz primeiro para mim. Vai lá no versículo 14. Porquanto assim diz Yahvé, o Senhor Deus. Perdão, irmão, vamos de novo. Porquanto assim diz Yahvé, o Senhor Deus de Israel, a farinha da vasilha não se esgotará, e o azeite da botija jamais faltará até o dia que Yahvé fizer chover sobre a terra. Versículo 15. Imediatamente. Irmão, como Deus vai agir, eu não sei. Mas eu sei que eu vou crer. E debaixo da coordenada dele, nós vamos tomar as atitudes e viver o milagre. O que ela fez? Imediatamente ela foi e fez tudo segundo a palavra que Elias lhe comunicara. Assim ela e sua família comeram fartamente durante muitos dias. 16.
A farinha da vasilha não se acabou e jamais faltou azeite puro na botija. Azeite puro, hein? Do melhor. Tudo em conformidade à palavra de Deus que ele transmitira por meio de Elias. Irmãos, em nome de Jesus, o que eu preciso entender? Agora é a parte dela. Ela estava passando um desafio tremendo, mas o que ela fez? Obedeceu a direção de Deus e viveu o milagre. O que ela estava falando? Ela falou para ele a verdade. Ela falou para ele a verdade, ó, eu vou comer e vou morrer. Quando ela fala que vai comer e vai morrer, depois desse alimento aqui não tem mais nada. Não sei o que eu vou fazer. Então ela fala assim, ó, eu como esse aqui e não tem mais nada. Eu vou comer e vou morrer. Irmãos, o que nós precisamos entender? Ela estava esperando o milagre de Deus. Deus enviou um milagre de maneira coletiva aqui com o meu Elo, filho, o Elias, muitos dias, até o dia que Deus deu chuva. O que nós precisamos entender? A nossa bênção está na mão de Deus. Ela estava esperando aquela fome toda, chegar alguém ali na casa dela, mas chegou. O milagre chegou. Eu lembro uma época, faz muito tempo, muitos anos já, logo quando eu me batizei, eu lembro que eu morava com meus pais e as vasilhas não tinha nada, era coisa, não tinha nada. Eu fui lá e orei. Aí Deus avisou que ia mandar. Aí ele mandou. Aí surgiu, como que ele mandou? Veio alguém, um familiar meu, e abençoou. Mas parecia que era uma troca. Parecia que era uma troca. Ele precisava de uma ajuda lá, ficar uns tempos lá em casa, lá, onde ele estava perigoso lá, enfim, uma coisa pessoal dele lá. Aí Deus falou assim, ó, na hora que ele falou assim, ele vai ficar aqui. E tudo bem, a gente tinha muita coletiva, muita amizade, né, boa, né? Então era até legal. Aí Deus falou assim, ele não vai ficar não, é eu que tô te dando, não é troca não. Irmãos, não tem, mas Deus manda. Estou falando de coisa financeira, de um alimento, mas quando Deus fala que vai mandar, Ele está cuidando. Ele falou que não se esquece de mim, que eu estou gravado nas mãos dEle. Então nós pedimos a Deus algo e Ele é fiel para nos conceder. Às vezes nós pedimos coisa que nem financeira é espiritual, e Ele é fiel para nos conceder em nome de Jesus. Não pare de clamar, entenda as coordenadas que Ele vai te dar, que Ele nos dá diante de cada situação, irmãos. Foi uma coisa extraordinária. Foi um milagre tremendo. E aconteceu. Agora, vou ficar apavorado? Não. Estou crendo na misericórdia de Deus, na bondade de Deus. O que aconteceu? Ele viveu um milagre porque Deus estava cuidando dele. Ela viveu um milagre porque Deus estava cuidando dela. Eu preciso entender que a nossa bênção está na mão de Deus. Por mais que as situações digam ao contrário, isso não... Deus está cuidando da nossa vida. Mateus 7,7. Pedi e vos será concedido. Buscai e encontrareis. Batei e a porta será aberta para vós. Vai lá, seguido, tá? Que esse é conhecido. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate se lhe abrirá. Ou qual dentre vós é homem que, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe entregará uma cobra? Assim, se vós, pois sendo maus, saber dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará o que é bom aos que lhe pedirem. Irmãos, Deus é bom. E Ele vai dar aquilo que nós pedimos. O que eu vou fazer? Eu vou pedir, eu vou bater e eu vou buscar. Aonde eu vou buscar? No lugar certo. Aonde Elias foi buscar? Na viúva que ele mandou. Ó, vai naquela viúva ali. Ele sentiu de Deus, é ali. Não, o milagre não está ali não, é na outra. Não, é mais para baixo um pouquinho. Lá. Deus vai dar a coordenada na onde está o milagre. Deus vai falar assim, ó, tá aqui, não é aqui não. Sabe o que é interessante? Às vezes a gente pensa que as coisas... Não é que Deus quer dificultar a nossa vida. É que Ele quer dar, mas Ele põe a assinatura dele assim, ó. Assinado Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, que faço na sua vida. É assim. Ele quer mostrar que Ele é que está abençoando, está tomando conta daquela área da nossa vida.
Pula para Neemias agora. Vamos lá, Neemias capítulo 2, versículo 1. 2, 1. Neemias. Achei. Neemias capítulo 2, versículo 1. Vamos lá por aqui, por essa aqui, tá? Tá no jeito aqui, mas vamos aqui. No mês de Nissan, um pouquinho mais pra frente aí, tava em Reis, depois Crônica, Esdras, mais pra frente. No mês de Nissan, Abib, isto é, entre março e abril, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu havia me apresentado com um semblante triste na presença dele. Irmão, vamos entender o que está acontecendo. Ele sabe o que está acontecendo lá em Jerusalém, as coisas que estão acontecendo, os muros tudo destruído, o povo arrasado, tá todo mundo triste e uma coisa assim difícil. O que ele é? Ele é não é mordomo, é copeiro. Copeiro degustador. Antes do rei tomar alguma coisa, ele tomava para ver se não tinha veneno. Então ele degustava antes. Então essa era a função dele. Aí ele fala, ó, nunca antes eu havia me apresentado com um semblante triste na presença dele. Versículo 2. Ó, por esse motivo me indagou, por que o teu rosto está entristecido e não está enfermo? Por que você está triste? Você não está nem doente, nem nada. Isso só pode ser tristeza da alma. O rei conhecia ele, porque ele era de confiança lá. Então, neste momento, tive muito medo. Vai lá. E justifiquei ao rei, que o rei viva para sempre, que o rei viva para sempre, como o meu rosto não estaria triste se a cidade em que está o sepulcro dos meus pais está completamente destruída e as suas portas consumidas pelo fogo. Versículo 4. Vai seguido, tá, filho, por favor? Então o rei me perguntou, o que está desejando me pedir? Ó só, irmão, o que a gente precisa entender? Aonde está a nossa bênção? Na mão de Deus. A gente vai ver aqui rapidinho, aqui um trechinho, mas a nossa bênção está na mão de Deus. O rei, ele, como copeiro, degustador lá, ele não tinha muito espaço, nem a rainha. Às vezes poderia chegar lá no aposento do rei sem marcar, é uma coisa meio diplomática o negócio. Aí o rei fala, o que está desejando me pedir? E nesse instante fiz uma rápida oração ao Deus dos céus. Irmãos, às vezes não dá para você orar 10 minutos. Você está no elevador e vai falar com a pessoa lá no andar que você tem que ir lá. No meio do elevador, às vezes você está sozinho ou se tiver com alguém, ora lá em pensamento e Deus é fiel para dar a direção, para inclinar o nosso coração. Versículo 5. Olha só. E respondi, se for do teu agrado, e se o teu servo puder contar com a tua bondade, rogo-te que me permitas ir ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reconstrua. Irmãos, esse rei aqui era onde estava a bênção do Neemias. O rei deu tudo que ele pediu. Vai lá, versículo 6, vamos só até 8. Tá? Então o rei, tendo a rainha assentada ao seu lado, me perguntou, quanto tempo levará essa tua viagem? E quando regressarás? Depois de informá-lo sobre a duração da missão, ele concordou em liberar-me. Vai lá. Diante da anuência do rei, eu lhe solicitei, se for do teu agrado, eu poderia levar cartas.
versículo 2,7. Volta lá, não terminei não, presta atenção. Se for do teu agrado, eu poderia levar cartas do rei aos governadores da Transeufratênia e província do Eufrates Oeste, a fim de que me deixes passar até chegar a Judá. Vai lá. 8. E também carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para construir as vigas das portas das fortalezas que ficaram junto à casa, e para os muros da cidade, assim como para levantar a residência que irei ocupar, visto que a generosa mão de Deus estava me abençoando. Nesse sentido, o rei atendeu todos os meus pedidos. Irmãos, é engraçado que ele está na presença do rei e ele faz uma oração rápida. E aí nós entendemos que Deus atende a oração rápida. Mas no capítulo 1, sabe o que estava acontecendo com ele? Ele estava se derramando. Ó Deus, eu pequei, o seu povo pecou, aconteceu um monte de coisa, um desespero só, é culpa nossa. Ele se derramou, mas chegou a hora de ser abençoado. Aí ele fez uma rápida oração ali e o rei concedeu tudo o que ele queria. Irmãos, eu preciso entender, a bênção de Deus está no lugar certo e Deus vai nos guiar. Você não já entrou em lugar? Tem lugar que começa e tem o fim, mas você fala, aqui é minha bênção. Lá não era minha bênção, aqui é meu lugar. E nós entendemos. Por quê? Porque Deus estava me abençoando nesse sentido. O rei atendeu todos os pedidos. Irmão, ele pediu madeira, pediu liberação. Como é que ele ia chegar assim? Ó, tem uma carta aqui do rei, ó, liberando eu para sair. Ó, tem uma carta aqui do rei para eu pegar as madeiras que eu quiser aqui. Irmãos, o que nós precisamos entender? Deus nos dá a direção para aquilo que Ele quer nos abençoar e aquilo que Ele quer nos falar conosco. Não se apavore, Deus vai cuidar de cada situação. Ele vai dar a carta, vai dar a madeira, vai colocar a gente. Depois lá no capítulo 4 a gente vê lá a história toda do Neemias e as coisas acontecendo. Mas Deus é fiel para nos dar a vitória. Vamos finalizar aqui? Só mais um versículo aqui. Põe aí no Lucas aí. Ó. Diante que Jesus... Lucas 10:30. Diante do que Jesus lhe responde assim, certo homem, diante do que Jesus lhe responde assim. Jesus está falando lá com... É a versão do Lucas sobre aquele jovem rico lá, de fazer o comparativo de quem é o semelhante dele e tal. Presta bem atenção no que eu vou trazer aqui. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando veio a cair nas mãos de alguns assaltantes, os quais depois de lhe roubarem tudo e o espancarem, fugiram, abandonando-o quase morto. Presta bem atenção. Vai lá. Isso. Coincidentemente, descia um sacerdote pela mesma estrada. Assim que viu o homem, passou pelo outro lado. Segura aí. Irmãos, aonde que está a sua bênção? Nas mãos de Deus. Deus vai usar quem Ele quer. A gente viu aqui que Deus falou assim, ó, é essa viúva, é esse profeta que vai te abençoar, a viúva. Ela creu, obedeceu e fez lá. Chegou na outra situação, Neemias chegou com autoridade, fez uma oração. O rei, é o seguinte... Ó, eu tô triste por... Sabe, rei, eu vou falar pro senhor, eu tô triste por causa disso e disso e disso. Deus foi lá e tocou no rei, o rei abençoou ele. Irmãos, não fica culpando se o A não te abençoou. Descia um sacerdote pela mesma estrada. Assim que viu o homem, passou pelo outro lado. Puxa vida, meu. Eu pensei que esse cara ia me abençoar. Mas ele não me abençoou. Por que ele não me abençoou? Porque não estava na mão dele. Deus não colocou a sua bênção, a minha bênção na mão dele. A bênção está na mão de Deus. E eu preciso enxergar isso e entender que Deus vai usar quem Ele quiser. Vai lá. Do mesmo modo, agiu um levita. Ó, o Pedro Henrique passou perto de mim. Eu estava lá desesperado. Ele nem respondeu a mensagem. Ah, não, isso ele faz.
Nem respondeu a mensagem, né? Não foi? Não foi, ó, tá vendo? Ó, nem respondeu, tá até ali, ó, não sabe nem o que tá acontecendo. Por quê? Não estava na mão dele. Quando chegou ao lugar, observando aquele homem, passou de largo, porque a bênção não estava. Aí eu desci lá na serralheria Destaque, lá embaixo, subi lá. Ô, dá esse caminhão aí rapidinho. Pode pegar. Tava lá a bênção, irmão. Fui lá, peguei o caminhão, voltei com o sofá, o rack. Ele nem viu, nem foi lá sentar no sofá. Irmãos, observando aquele homem, passou de largo. Por quê? Porque eu coloco a minha... Mas eu abençoei fulano. Irmão, a bênção não está na mão. Não é porque eu abençoei. É exatamente isso que contraria. Por quê? Porque eu coloquei algo e eu estou esperando algo. Porque eu entendi que eu fiz alguma coisa e fiz interessado, então eu mereço receber dali. É claro, irmão, que muitas vezes você tem lá um desafio. Você vai bater na porta de quem você nunca fez nada? O não é mais provável ali, não é verdade? Mas agora quando você vai num lugar que a pessoa se abençoou, é mais certeiro. Mas isso aí é coisa nossa. O milagre, a bênção está na mão de Deus. Isso aí é coisa nossa. Eu vou lá, abençoo, ele me abençoa. É coisa nossa, ser humano. Mas aonde está a bênção? Ó, vai lá, no 3:33. Ó, mas um samaritano, estando de viagem, o cara estava ocupado. Ele não estava sem fazer nada. O sacerdote passou, o levita passou. Aí o samaritano não era nem do povo. O cara estava de viagem, ele estava ocupado. Mas ele fez o quê? Chegou onde se encontrava o homem e assim que o viu, teve misericórdia dele. Vai lá. 34. Fica com a mão no teclado, é mais fácil. Então, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando neles vinho e óleo. Em seguida, colocou sobre o seu próprio animal e levou para uma hospedaria e cuidou dele. Irmão, tem uma outra palavra que fala, colocou na sua cavalgadura, que é a mesma coisa aqui. Irmão, em nome de Jesus, toda vez que eu entender que a minha bênção está na mão de Deus, vai chegar alguém, vai me colocar na cavalgadura dele e eu vou viver o milagre de Deus em nome de Jesus. Às vezes nós desesperamos. Você fala assim, Jesus, e agora? Como é que eu faço? Olha, Deus, surgiu essa situação e eu vou ter que mudar todo o contexto aqui. Quem o Senhor vai colocar aqui? Como é que vai resolver isso? Aí Deus fala assim, filha, esse aqui, ó, é assim que eu vou fazer. Mandou o samaritano. Aí depois eu vou ficar com raiva do sacerdote, do levita. Não era o sacerdote, era o levita. Era o samaritano, a bênção estava lá. Tinha quantas viúvas lá? Tinha um monte, não tinha? Mas estava em um lugar certo que ele foi lá. No versículo 35, e cuidou dele, ó. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe recomendou, cuida deste homem, e se em alguma despesa tiverdes a mais, eu reembolsarei a ti quando voltar. Irmão, em nome de Jesus, às vezes a gente fica preocupado. Mas Deus coloca alguém no nosso caminho, ou muitas vezes nós vamos ser a bênção de alguém pelo caminho e vamos viver o milagre. Às vezes eu fico assim, Senhor, mas eu fiz para fulano. Irmão, não pensa nisso não, em nome de Jesus, porque muitas vezes pode acontecer da nossa bênção recorrer também na vida daquela pessoa, ter uma coletividade ali, um coração voluntário, pode acontecer. Mas eu não posso me deter a isso, porque se eu me deter a isso, eu vou esquecer que eu estou na mão de Deus e vou imaginar que eu estou na mão de homem. Eu vou esquecer que os meus limites estão nas mãos de Deus. Eu vou imaginar que se secar o ribeiro, acabou. Se o corvo morrer lá no meio do caminho, acabou. Não, Deus está cuidando da nossa vida. Ele falou assim, ó, você é mau, não é? Você dá boa coisa para o seu filho. Quanto mais eu vou dar bem àquele que me pedir, irmão. A nossa bênção está na mão de Deus. Amém? Não fica bravo com o sacerdote, com o levita. A bênção estava na mão do samaritano. Às vezes a nossa bênção está aí onde nós menos imaginamos.
Por quê? Porque Deus ordena o milagre na onde Ele quiser. Amém? Vamos terminar orando e agradecendo ao Senhor.